Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler do verso 43 até o verso 45. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Nos ajuda a compreendê-la, que teu Espírito ilumine o nosso entendimento e que não apenas possamos ter a nossa mente cativa pela tua palavra, possamos entender aquilo que acabamos de ler, mas que teu Espírito nos desafie com as lições que a tua palavra tem para nos oferecer. Abençoa cada pessoa que chegou até aqui nesta noite, aqueles que já são teus servos, que possam ser fortalecidos na fé, e aqueles que ainda não passaram pela experiência da conversão, que o Senhor use da sua misericórdia e permita também que eles possam ter essa experiência e que possam confessar o teu nome. Na pessoa bendita do Senhor Jesus é que nós te oramos. Amém. Irmãos, este parágrafo é reconhecidamente um parágrafo de transição. Facilmente você percebe no capítulo 4 que esse texto ele faz uma ponte entre a história da salvação envolvendo aquela mulher samaritana e o segundo milagre realizado na carreira terrena do Senhor Jesus, que é a cura do filho de um oficial do rei. E é assim que termina o capítulo 4. E uma coisa nos chama a atenção nesse pequeno parágrafo. Parece que Jesus, nesses 3 versículos, nos apresenta, através da ótica do evangelista João, o seu relacionamento com os 3 principais segmentos da Palestina daqueles dias. Os samaritanos, o lugar onde ele estava, os judeus ao sul, e você tem os galileus na parte norte. E parece que cada um desses 3 versículos que você tem nesse parágrafo parece apontar para uma dessas 3 regiões que eu acabei de mencionar. E eu quero tirar algumas lições para a nossa edificação nesta noite, dessa relação de Jesus com esses 3 segmentos que você tem dentro da terra prometida naqueles dias do ministério terreno do nosso Salvador. A primeira lição está no verso 43 e parece ser a seguinte: a notável compaixão do Salvador pelos candidatos improváveis à fé. Sem sombra de dúvida, nós podemos colocar os samaritanos aqui nessa categoria. Irmãos, pensando nisso, nós podemos observar no mundo em que nós vivemos, e preste atenção, esse não é um flagelo unicamente da era contemporânea. Desde que o pecado entrou no mundo, nós observamos os homens, por causa do seu coração corrompido, os homens estabelecendo relações seletistas, escolhendo pessoas, por algumas razões. Mas às vezes você não tem simplesmente escolhas no sentido positivo. O pior de tudo é quando você tem marginalizações. Porque preste atenção que isso acontece também no recesso do lar. Uma coisa muito terrível
é quando pais escolhem um dos filhos para ser o preferido, o reizinho. Mas pior do que preferir um filho é fazer de um dos filhos o patinho feio da família. Talvez você já tenha tido essa experiência vendo algum tipo de exemplo, né, prático dessa coisa terrível. O mundo é seletista. Nós podemos dizer que há muita seletividade, há muita discriminação odiosa no meio da sociedade composta por homens que têm um coração corrompido. Os homens se dividem por questões de raça. Que coisa horrorosa. De cor. Um negócio absurdamente inaceitável você ter racismo no meio de um campo de futebol, e temos visto isso com uma frequência relativa. Mas há também discriminação em relação à posição social, discriminação em função do dinheiro, e por aí vai. Mas, irmãos, nenhuma discriminação é tão medonha quanto a discriminação espiritual, religiosa. Isso a gente pode dizer que fere o âmago da verdadeira espiritualidade, descaracterizando-a. A espiritualidade deixa de ser espiritualidade autêntica se ela tiver esse viés discriminatório. A genuína piedade, escreva isso nos seus anais de sabedoria. A genuína piedade não escolhe ouvintes. Você não pode escolher ouvintes para pregar o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho para todas as pessoas, procurando a todo custo não agir de forma seletiva. Um dos mais significativos atos que nós temos nas Escrituras, preste atenção nisso, da quebra desse preconceito, dessa conduta frequentemente comum, discriminatória, é quando Jesus salva aquela mulher samaritana que você tem aqui no capítulo 4. Um dos mais belíssimos exemplos que nós temos nas Escrituras contra esse tipo de conduta que nós devemos procurar evitar. Mas preste atenção, mais do que salvar uma mulher samaritana, é Jesus concordar em passar 2 dias entre eles. E olha aí no verso 43. Já seria uma coisa maravilhosa, espetacular, se Jesus passasse por ali rapidinho, encostasse naquela fonte deserta, a mulher estava sozinha, bebesse a sua água e seguisse viagem. Salvando a mulher, claro. Mas, irmãos, mais espetacular do que salvar a mulher é passar 2 dias naquela aldeia. E eu queria destacar algumas coisas aqui. Olhe lá. Cristo ficou 2 dias ali naquele lugar. É bem verdade que, em última análise, porque ele quis ficar. Mas ele ficou 2 dias ali naquele lugar porque ele foi convidado para ficar. Isso está aí no verso de número 40. Observe. Foram os samaritanos que pediram para o mestre: fica conosco. E o mestre prontamente atendeu, destacando aqui nessa história a excepcional condescendência do Salvador para com aqueles que eram reconhecidamente desprezados, considerados duplamente impuros, porque eram fruto daquela tragédia que aconteceu no ano 722 a.C., quando as 10 tribos do norte foram para o cativeiro na Síria, e eles eram descendentes desses que primeiramente apostataram na antiga aliança do Antigo Testamento, mas não apenas por causa disso. Eles poderiam muito bem
ter pecado, desobedecido à lei, ido para o cativeiro, voltado, e poderiam permanecer de forma a observar os mandamentos que Deus havia estabelecido na lei. Mas aconteceu a segunda coisa, uma miscigenação desenfreada entre aqueles que foram para o cativeiro e voltaram. Irmãos, e era por causa dessas duas questões que os samaritanos eram duplamente odiados pelos judeus. E Jesus vai quebrar esse tipo de preconceito, passando apenas 2 dias com eles, a pedido dos próprios samaritanos. Preste atenção, não porque Jesus não queria se contaminar muito com eles, é porque Jesus estava com pressa e ele queria pregar também o Evangelho em outras regiões, especialmente na Galileia, ao norte. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui nesse texto. Jesus ficou 2 dias ali porque foi convidado para ficar. Mas olha a segunda coisa interessante. Ele foi convidado para ficar, e segundo o relatório da mulher, que era verdadeiro, aquele homem que foi convidado para ficar, ele tinha a capacidade de conhecer o coração de todas as pessoas. Ele tinha a história de todo mundo na mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você teria coragem de convidar uma pessoa assim? Para tomar um café na sua casa? Uma pessoa que pudesse dizer assim: olha, eu conheço toda a tua vida. Conheço toda a tua história. Eu sei o que você fez ontem à noite, às 10:30 da noite. Eu sei o que você fez semana passada. Lembra naquela sexta-feira? 7h da noite. Está aqui. Já pensou você convidar alguém para ficar na sua companhia? Alguém que pode descascar toda a sua vida? Irmãos, que coragem. Que obra maravilhosa do Espírito Santo. Os samaritanos foram expostos à onisciência de Cristo. Isso é inusitado. Ninguém convida um profeta que sabe a vida de todo mundo para ter os purões da sua alma expostos àquele que é onisciente. E a mulher disse: olha, ele é onisciente, ele sabe, ele disse tudo aquilo que se passava na minha vida. Muitos se juntariam a alguém. Olha lá, diz um comentarista, que lhes contassem acerca do seu futuro. Seria maravilhoso, né? Convidar um profeta para que ele pudesse descortinar o futuro que nos aguarda. Mas agora Jesus estava sendo convidado, os samaritanos haviam convidado Jesus para se juntar a eles. Alguém que poderia lhes contar todos os seus erros, todos os seus malfeitos, todos os seus pecados, todas as suas obras odiosas aos olhos de Deus. Ele poderia falar, Jesus poderia falar com precisão sobre tudo aquilo que eles tinham praticado em desacordo com a própria palavra de Deus. Irmãos, certamente Jesus não passou aqueles 2 dias bajulando pecadores perdidos. Jamais Jesus fez isso ao longo do seu ministério terreno. Se Jesus Cristo decidiu atender o convite daqueles samaritanos para passar ali 2 dias, não resta a menor dúvida, ele atendeu o pedido para falar para aqueles cidadãos a respeito de como entrar no reino dos céus. E não existe uma outra porta para que se entre no reino dos céus,
senão pela porta da conversão, que exige dos homens arrependimento de um lado e confiança plena ou fé no outro lado. E sem dúvida alguma foi isso que Jesus Cristo fez durante aqueles 2 dias passados na presença daqueles que eram considerados impuros, desprezados, duplamente odiados pelos judeus. Cristo os chamou ao arrependimento e à fé. Sabe por quê? Os samaritanos viviam de forma folgada. Usando a linguagem de hoje, viviam de forma folgada. A religião que eles professavam não impunha sobre eles nenhum compromisso com o comportamento ético prescrito pela lei de Deus. Não foi isso que Jesus Cristo fez com a mulher? Colocou o dedo na ferida da situação da mulher. Chama teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus Cristo não perdeu a viagem. Ele disse, bem disseste, não tenho marido, porque você já teve 5. Ele fez a mesma coisa com aqueles samaritanos. Agora preste atenção. Ele não tratou com aquela mulher sobre os desvios da religião que aquela mulher professava. Eu já tratei disso aqui no domingo passado. Pois ele vai também tratar dos desvios da religião samaritana com os próprios samaritanos. Nós não podemos imaginar que Jesus, como Filho de Deus, aceitou o convite para ficar 2 dias ali, para tomar café, para conversar sobre futebol, para falar sobre as últimas ocorrências com o reino de Herodes. Não. Jesus aceitou passar 2 dias ali, para chamar aqueles samaritanos à conversão. E a prova de que foi assim, nós encontramos no livro de Atos, quando nós temos o evangelista Filipe, seguindo naquele caminho do estabelecimento da igreja, ele chega a Samaria, e você vai ver que tem gente crente já lá em Samaria. Possivelmente fruto desse trabalho realizado pelo mestre aqui, quebrando os preconceitos que eram sustentados contra aqueles que nós poderíamos dizer que eram candidatos improváveis à fé. Mas Jesus vai aceitar ficar com eles e vai expô-los à sua onisciência. Irmãos, isso é compaixão. Isso é compaixão. Quando nós agimos dessa forma para levarmos à salvação pessoas que talvez aos olhos do mundo sejam as pessoas mais vis, mais desprezadas, mais marginalizadas que nós possamos imaginar. E nós oferecermos para essas pessoas aquilo que nós temos de mais precioso, a salvação, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja o verso 44. Nós temos aqui uma mudança no foco, na direção, na relação de Jesus, que parece ser com um grupo específico da própria Palestina daqueles dias. E a lição parece ser a seguinte, porque nós temos um ditado popular aí no verso 44. A descrença impiedosa geralmente parte daqueles que possuem certa familiaridade com a fé. Irmãos, esse é um aspecto doloroso, que talvez você já tenha tido experiência, de conviver com pessoas que tiveram, como nós vimos hoje à noite aqui, tiveram inúmeras influências dentro da própria família para que pudessem abraçar a fé. E no final das contas, essas pessoas
rejeitam o Evangelho, que tiveram a oportunidade de ouvir, de testemunhar através dos resultados que muitas vezes observaram dentro da própria família, rejeitam a salvação de uma forma tão dolorosa, tão impiedosa, e a explicação parece ser que essas pessoas que permaneceram descrentes porque desenvolveram uma certa familiaridade com o Evangelho, e por causa dessa familiaridade, pensaram que estavam dentro do reino. Mas com o passar do tempo, isso ficou revelado que elas estavam fora do reino. Irmãos, essa é a principal leitura do ditado popular que aparece aí, usado por Jesus. Preste atenção que esse ditado popular aqui não é uma construção teórica e muito menos acidental. Ela é fruto da observação dentro da longa tradição profética de Israel. Porque imagine só, uma criança, um menino, sendo nascido no seio de uma família piedosa, recebendo o nome de profeta, sendo criado na graça e no conhecimento do Senhor, sendo corretamente disciplinado, frequentando a sinagoga, tendo um excelentíssimo testemunho dos pais, da vizinhança e de todos aqueles que frequentavam o próprio lugar religioso. Quando esse menino chega na idade adulta, ele vira as costas para o Deus de Israel. Irmãos, essa é uma decisão triste, dolorosa, mas é o que mais nós observamos, lamentavelmente, na história do Antigo Testamento. E aqui, lendo esse ditado, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra, nós temos uma dificuldade aí na questão da interpretação. A que Jesus está se referindo ao usar esse termo terra? E desde os dias antigos de Agostinho, Crisóstomo, há muita contenda a respeito do significado desse ditado. A que lugar Jesus está fazendo referência quando usa o termo terra? Alguns dizem que Jesus estava fazendo referência à Galileia. Essa interpretação usa o ditado como se Jesus estivesse deliberadamente fugindo da fama momentânea alcançada em Jerusalém, do êxito excepcional que ele obteve em Samaria, e tivesse decidido ir para um lugar onde ele bem sabia que a sua popularidade iria ser colocada em xeque. Então a leitura do texto parece ser a seguinte: Jesus testemunhou que por causa de que um profeta não tem honras na sua própria terra, e é por isso que ele segue para a Galileia, fazendo da Galileia, como de fato é verdade, à luz dos evangelhos, era a terra adotiva de Jesus. Ele havia sido criado em Nazaré. Mas, irmãos, nós não concordamos com essa interpretação, porque parece muito estranho que o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, o Eterno, esteja agora emocionalmente ou espiritualmente desequilibrado, com popularidade, com fama, com êxito. Nós não podemos atribuir isso ao próprio Senhor Jesus. A outra opção é que Jesus tinha em mente a Judéia,
Essa interpretação entende o termo grego, patris, como terra natal. E, de fato, Jesus nasceu em Belém, da Judéia, em Belém de Judá. Faz sentido. Jesus acabara de sair de Jerusalém e lá havia experimentado uma amarga rejeição acerca do seu ministério, da sua pessoa, daquilo que ele representava como sendo o Messias escolhido por Deus. Porém, nós temos uma dificuldade com essa identificação, porque se você for observar em Mateus capítulo 13, verso 57, em Marcos capítulo 6, verso 4, e em Lucas capítulo 4, verso 24, o ditado, porque um profeta não tem honras na sua própria terra, ele é usado com referência a Nazaré, o lugar onde Jesus foi criado. E, portanto, parece que o ditado faz referência à sua terra adotiva. E esse episódio que eu mencionei de Mateus 13, Marcos 6 e Lucas 4, é aquele episódio quando Jesus se apresenta na própria sinagoga de Nazaré e lê o texto bíblico e diz que aquilo acabara de se cumprir na sua própria vida. Mas essa ocorrência na sinagoga de Nazaré é uma ocorrência posterior. Portanto, parece que você não pode reduzir exclusivamente esse ditado a essa experiência. Então, qual é a melhor solução? A melhor solução é essa terceira aqui. Jesus usou o ditado em mais de uma ocasião e o aplicou tanto à Judeia quanto à Galileia. Essa é a interpretação. Não há necessidade de nós limitarmos a aplicação do Provérbios. Sabe por quê? Em ambas as regiões, Jesus Cristo experimentou a mesma hostilidade decorrente da descrença dos homens. Dom Carson, pastor Noval gosta muito, ele diz, olha, a terra aqui, a própria terra de Jesus, é a Galileia e a Judéia. O torrão judaico, em oposição a Samaria, de onde ele estava saindo para seguir para o norte. Irmãos, aqui nós temos a grande advertência do texto. Judeus e galileus, em virtude da familiaridade que desenvolveram para com aquela figura messiânica, o próprio Salvador, tanto judeus quanto galileus revelaram para com a pessoa de Jesus uma terrível descrença. E isso em função da familiaridade que desenvolveram em relação à pessoa do próprio Salvador. Você não lembra dos evangelhos? Quando os incrédulos disseram, mas este não é o filho de José? Nós não conhecemos a sua mãe? Nós não sabemos quem são seus irmãos? Nós até não temos ciência da cidade onde ele foi criado? A descrença, irmãos. Muitas vezes a descrença, ela brota a partir de um terreno onde você tem esse tipo de familiaridade com as coisas sagradas. Os marginais samaritanos, que não tinham essa familiaridade,
foram mais receptivos ao Mestre. E a grande lição do texto é essa, que a descrença impiedosa geralmente ela acontece na vida daqueles que já conhecem muita coisa acerca do Evangelho. Me passou pela cabeça aqui uma história antiga, de 40 anos atrás, quando eu estava visitando a igreja pela segunda vez, não era crente, e tinha ido atrás de um amigo meu, que fazia parte da igreja. E uma irmã que está aqui no meio, não vou dizer o nome dela, estava insistindo com esse irmão, dizendo para ele ir para o retiro. Sabe qual foi a resposta dele? Eu não quero ir para o retiro. Eu não quero ir para o retiro porque tudo aquilo que vai ser falado lá, eu já sei. Que coisa terrível. Ele se virou para ela e disse o seguinte: olha, quem precisa ir para o retiro é Heró, apontando para mim. Eu disse: mas como é que eu vou para o retiro se eu não conheço ninguém? Aí ele pegou e disse: eu vou contigo. Lá eu fui para o retiro. E lá eu me converti. Sabe o que foi que o amigo da onça fez? Só me deixou lá. E depois saiu. E foi sair para pular carnaval. Que coisa feia. A familiaridade. Ele havia sido criado na igreja. A familiaridade com o Evangelho fez com que ele desprezasse aquilo que a alma dele estava precisando naquele momento. Mas, irmão, sabe o que foi que aconteceu? Deixa eu salvar a história, né? Depois de muita luta, irmãos, quem conhece o Evangelho e fica resistindo, fica se trancando, fica querendo viver uma vida religiosa de meia boca, né? Meia sola, é como dar murro em ponta de faca. Você vai dar murro, você não quer se consagrar, pois você vai dar murro em ponta de faca. E o que Deus fez com ele foi o seguinte: olha, quebrou. Foi quebrando, até quando ele não aguentou mais. Quebrou. Aí abriu o coração. Aí as coisas clarearam. Porque tudo aquilo que ele estimava e que não era o caminho de Deus para a vida dele, isso aqui foi colocado de lado. E aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele, que ele sabia, agora ficou claro, patente para ele. Irmãos, muitas vezes a familiaridade com as coisas do Evangelho atrapalha as pessoas. Grave isso. E a terceira e última lição está aí no verso 45. Irmãos, cuidado com aqueles que se entusiasmam fácil com as coisas espirituais. Sabe por quê? Quem se entusiasma fácil com as coisas espirituais, logo cedo desistirão. É o que você tem aí. É possível que o registro aqui do evangelista João, no verso 45, esteja recheado daquilo que a gente poderia dizer ou classificar como uma fina ironia. O que você tem aí no verso 45. Uma vez que faz parte da essência do quarto evangelho, advertir os seus leitores sobre aquelas adesões duvidosas, muitas vezes demonstradas por aqueles que revelam um entusiasmo ruidoso. Mas esse entusiasmo ruidoso muitas vezes se mostra momentâneo e interesseiro.
essa é uma das lições mais fortes que você tem no Evangelho de João. Irmãos, os galileus estavam animados com os sinais operados por Cristo. Diz o texto que, ao participarem da Páscoa, eles viram as coisas que ele fizera em Jerusalém. Não é isso que está no verso 45? Eles viram as coisas. Apesar de você não ter aqui no versículo 45 a palavra clássica para milagres, para sinais, para prodígios, é uma outra palavra que aparece aqui, a descrição do evangelista aqui no capítulo 4 nos remete para o capítulo 2. Veja lá no capítulo 2, versos 23 e 24. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais, aqui aparece a palavra clássica, para milagres, prodígios, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmãos, os galileus estavam entre esses que são descritos aqui pelo evangelista no capítulo 2. Apesar de animados com os sinais realizados por Jesus, eles não contavam com o referendo espiritual do próprio Mestre, do próprio Salvador. Irmãos, faz parte da mensagem central do Evangelho de João. Talvez você já tenha escrito isso. Faz parte da mensagem central do Evangelho de João, nos ensinar que milagres, sinais, prodígios não têm o poder de remover a incredulidade do coração dos homens. Preste atenção, não se evangeliza pessoas com milagres. Milagres não servem para isso. Nunca serviram e nunca servirão. O propósito bíblico dos milagres é outro. Não é remover do coração dos incrédulos a descrença. E preste atenção que no Evangelho de João você vai ter repetidamente isso sendo ensinado. Vou dar só 2 exemplos. Você tem na primeira multiplicação dos pães, quando o pessoal comeu os pães e os peixes, um milagre portentoso, ficaram com o estômago tão cheio que dormiram e perderam Jesus de vista. Ele atravessou o lago. Quando a multidão acordou no outro dia, foram atrás do mestre. Mas o mestre disse: hoje não tem multiplicação de pães e peixes. Eu vou levar vocês para a igreja. E levou todo mundo para a sinagoga de Cafarnaum. Jesus interpreta o milagre. E interpreta o milagre da seguinte maneira, dizendo o seguinte: existe uma fome espiritual infinitamente maior do que a fome física. E assim como vocês estiveram interessados ontem e hoje em saciar a fome física, eu pergunto se vocês querem saciar a fome espiritual. Porque Jesus Cristo disse: olha, eu sou o pão da vida. Vocês estão interessados no pão da vida? Sabe o que foi que a multidão disse? Respondeu: não, negócio de pão espiritual, deixa para depois. E deu no pé. Deixou Jesus só com o colégio apostólico. Se milagre removesse a incredulidade do coração de descrentes, a multiplicação dos pães teria feito isso com aquela multidão, mas não fez. Mas
Talvez você esteja dizendo assim, você que conhece o Evangelho de João, talvez você possa replicar, dizer, mas a multiplicação de pães e peixes é um milagre não tão grande. Quem sabe um milagre mais vigoroso, mais poderoso, uma ressurreição de um homem morto há 4 dias, já cheirando mal. Se esse homem ressuscitasse dos mortos, todos os incrédulos se converteriam. Pois é, eu jogo você para o capítulo 11 de João. A ressurreição de Lázaro. Quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro, o que fizeram os judeus incrédulos? Disseram, chegou a hora de acabar com ele. Foi a ressurreição de Lázaro que disparou o gatilho da morte de Cristo. Capítulo 11 de João. Eu poderia citar muitos outros, mas vou remeter para você para o resumo. Você quer o resumo de tudo isso? Abra lá em João capítulo 12, no verso 37 ao verso 43. Para que você chegue à conclusão que eu não estou inventando nada. João 12, 37 a 43. Embora tivesse feito tantos milagres na sua presença, eles continuaram descrentes, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Porque Jesus disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui está a síntese dessa verdade que você tem espalhada por todo o quarto evangelho, de que milagres não removem a descrença do coração dos ímpios. Mas será que isso se cumpre na história desses galileus que estavam animados? Os galileus cedo se animaram, mas logo lhe viraram as costas. Traduzindo na linguagem de hoje, aquilo que você tem lá em João capítulo 2, versos 23 e 24, a gente poderia dizer o seguinte, se houve alguém na face da terra que sabia com absoluta precisão o que significava fogo de palha espiritual, esse alguém foi Jesus. Jesus conhecia como ninguém o que era fogo de palha. Somente 1 ano mais tarde, esses galileus que estavam animados com aqueles sinais realizados pelo mestre em Jerusalém, tiraram o tino, viraram as costas para o Salvador. Abra no capítulo 6 de João, o verso 66, que você tem a confirmação disso. Olha o que diz 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aqui a referência é aos galileus, desse verso 45. É interessante notar que só João registra isso, que os galileus deram no pé, viraram as costas para Jesus no episódio da primeira multiplicação dos pães. Logo, o evangelista aqui, no verso 45 do capítulo 4, não está alardeando aquela espécie de adesão fidedigna por parte dos galileus,
Uma vez, preste atenção, quando ele está escrevendo o Evangelho, ele está compondo o seu livro depois dos fatos já terem acontecido. Entendeu isso? Quando João está escrevendo o seu Evangelho, os fatos já aconteceram. Ele já sabia que os galileus tinham virado as costas para o Mestre. Logo aqui no versículo 45, João não está enganado, escrevendo como se ele estivesse expondo essa espécie de confiança verdadeira, de adesão fidedigna. Ele não está descrevendo isso. Pelo contrário, ele está descrevendo fogo de palha por parte dos galileus. E mais tarde isso vai se confirmar na história que ele próprio está compondo no seu livro, no quarto Evangelho. Eu poderia escolher muitas ilustrações, irmãos, do que é fogo de palha. O que é adesão momentânea e interesseira. Mas eu escolhi uma ilustração da história da igreja. Aquilo que aconteceu no ano 313, por ocasião do Edito de Milão, quando supostamente o imperador Constantino abraça a fé cristã depois de ter vencido a batalha, usando o estandarte cristão, uma cruz. A sua mãe era crente mesmo. Mas quando ele vence e assume como imperador, naquelas circunstâncias, o bispo foi para cima dele, dizendo: agora chegou a hora de você ser batizado. Constantino disse: batizado? Eu? Só quando eu estiver perto de morrer. Será que ele se converteu mesmo? Mas, ora, Constantino, abraçando a fé cristã, iria agora privilegiar a igreja com cargos, vantagens, benesses, tudo aquilo que o império poderia oferecer. E o que foi que aconteceu? Os pagãos invadiram a igreja, supostamente também abraçando a fé, com aquele entusiasmo falso pela fé cristã, desejosos não de confessar verdadeiramente o nome de Cristo, mas de se beneficiar daquilo que o império poderia lhes oferecer. Irmãos, que coisa terrível! Obter favores através de uma adesão que não é sincera. Muitas vezes nós temos gente assim, com muito entusiasmo para com as coisas espirituais, mas depois cedo vão desistir quando forem expostos às verdadeiras exigências do Evangelho. Quais as aplicações desse texto para nós? Primeira delas, uma pergunta extremamente sondadora. Quando você prega o Evangelho para pessoas que estão perdidas, você seleciona ouvintes? Você erra desse jeito? Não, esse camarada aqui é um pecador muito vil, né? Muito grosseiro. Será que você seleciona ouvintes? Lembre disso. O nosso mestre não selecionava ouvintes. Nós não devemos fazê-lo também. Devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas, seja lá em que situação elas estiverem. Não podemos discriminar pessoas para ouvirem o Evangelho. Segunda pergunta: a sua familiaridade com as coisas de Deus tem lhe atrapalhado? Cuidado, para que você não perca
muita coisa daquilo que Deus pode oferecer, simplesmente porque você já conhece, já ouviu, já leu. Preste atenção nisso. Não deixe que a familiaridade com as coisas espirituais possa atrapalhar a sua caminhada com Deus. E por último, a sua fé em Cristo é sincera? Ou é com segundas intenções? Tem muita gente interessada nas bênçãos de Cristo. Esse é o clichê. Mas essa multidão não está interessada no Cristo das bênçãos. E preste atenção, a igreja não é o balcão das bênçãos. A igreja é o condomínio dos pecadores, que são chamados para servir aquele que é o Rei dos Reis.